Queridos irmãos, queridas irmãs, que São Judas nos ajude a entender bem esse Evangelho, essa palavra de Deus, com a qual nós queremos sim louvar o Deus dele e o nosso Deus, mas com a qual também, ou com as quais leituras, queremos estar também celebrando a Ele. Companheiro nosso aqui de caminhada, podemos dizer, modelo para nós, para a nossa comunidade. E para entendermos esse Evangelho que nós acabamos de ouvir, vamos recordar um pouquinho o que já apareceu domingos atrás, para entendermos exatamente o que Jesus nos propõe no Evangelho do dia de hoje. A partir daquela pergunta que Jesus fez aos discípulos: para vocês, quem eu sou? E vem a resposta de Pedro: tu és o Messias. E Jesus aceita plenamente aquela confissão de Pedro. Então, Jesus era o Messias, o Salvador prometido. Aquele Salvador que os profetas ajudaram o povo a não esquecer, a preparar o coração, agora estava diante deles. Mas logo em seguida, Jesus começa a dizer como ele ia viver o seu messianismo, como que ele ia salvar o povo. Então ele começa dizendo: o Filho do Homem, que era ele mesmo, o Messias, precisa sofrer muito. Vai ser cuspido, ultrajado, vai ser até morto. E ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Qual que é a reação de Pedro, daquele que tinha feito aquele ato de fé em Jesus? Chamou Jesus de lado, disse: de modo nenhum, isso não vai acontecer com o Senhor, não, isso não pode acontecer. Primeira reação de Jesus diante daquilo: afasta-te de mim, Satanás. Jesus chama São Pedro de Satanás naquele momento, com aquela atitude que ele tinha. Afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Logo depois, Jesus anuncia mais uma vez como ele vai ser o Messias. É o mesmo jeito, vai ser até morto. E eles estavam caminhando. Quando eles chegam lá em Cafarnaum, no final da caminhada deles, Jesus pergunta: qual que era o assunto que vocês discutiam no caminho? E diz o Evangelho que eles tinham vergonha de dizer para Jesus, porque no caminho eles estavam discutindo quem deles seria o maior. Jesus anuncia pela terceira vez, foi o Evangelho do domingo passado. A mesma coisa, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto. Qual que é a reação de dois discípulos de Jesus, Tiago e João? Chegam até Jesus para pedir alguma coisa. E Jesus diz: o que vocês querem, o que vocês estão pedindo para mim, querem que eu faça para vocês? Ah, Senhor, faça com que eu esteja à sua direita e o meu irmão à esquerda no reino do Senhor. Então nós vemos, queridos irmãos e irmãs, a dificuldade que os discípulos tinham. Por um lado, eles queriam acolher Jesus como Messias, mas não do jeito que Jesus dizia que ele ia ser o Messias. Agora, exatamente o Evangelho do dia de hoje. Diz o Evangelho que Jesus agora sai de Jericó. Está caminhando com os discípulos e uma grande multidão. Ao lado da estrada, fora do caminho de Jesus, Timeu, filho de Bartimeu, cego e mendigo. Quando ele ouve dizer que era Jesus que estava passando, ele começa a gritar: Jesus, Nazareno, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A multidão queria calar aquele
cego gritando daquele jeito. A certa altura, Jesus para. É interessante, no mesmo versículo, no único versículo, 3 vezes aparece o verbo chamar. Jesus parou e disse, chamai-o. Eles foram lá e chamaram, segunda vez. E dizem para o cego, mendigo, levanta-te, Jesus te chama. Então, 3 vezes no mesmo versículo, o mesmo verbo, chamar. Quem era, queridos irmãos e irmãs, aquele cego à beira do caminho? Eram os discípulos que não aceitavam aquele jeito de Jesus ser o Salvador. E quando chega perto de Jesus, Jesus pergunta a ele, o que você quer que eu faça para você? Ele diz, não chama de Senhor, mas mestre. Mestre, que eu recupere a vista. Qual que é a resposta de Jesus? A tua vista está recuperada? Não, a tua fé te curou. Então, ter vista, querido irmão, querida irmã, enxergar de fato é ter fé. O que é ter fé? Logo em seguida vai dizer que aquele cego, então agora com a vista recuperada, passou a seguir Jesus pelo caminho. Ele estava sentado à beira do caminho, fora do caminho, agora está seguindo a Jesus no caminho. Então este cego, queridos irmãos e irmãs, eram exatamente os discípulos que, embora estivessem com Jesus, como no caso de Tiago, de João, de Pedro também, que pensava como os homens e não como Deus, de fato não estavam seguindo Jesus, estavam fora do caminho. Mas a partir do momento que eles têm fé, então que eles aderem a Jesus, podemos dizer, seja a que preço for, e se põe realmente a caminhar com Jesus pelo mesmo caminho, e caminho na Bíblia quer dizer modo de viver. Então aquele cego, ou ex-cego, seguindo Jesus pelo caminho, então de fato ele se torna e se compromete a ser discípulo. Por isso que ele chama Jesus de mestre, que é o tema também desta novena. Um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Queridos irmãos e irmãs, São Judas estava no meio daqueles discípulos. É até interessante, né, quando os 2 irmãos, domingo passado, que pedem aquilo de ficar um à direita e outro à esquerda, diz que todos os outros 10 ficaram irritados com aqueles 2. Por que ficaram irritados? Porque quase que os 2 deixaram os 10 de lado e pediram só para eles, quer dizer, era de novo aquela concorrência entre eles, quem que seria o maior. Então São Judas estava também entre aqueles que se irritaram com os 2 irmãos. Nesse sentido, que bonito, querido irmão, querida irmã. O padroeiro nosso, o nosso patrono, é alguém sim que segue Jesus, seguiu Jesus, até mesmo até o martírio, mas teve que passar por uma conversão. Isso, querido irmão, querida irmã, tem que ser um motivo muito importante, uma força nova para todos e cada um de nós. Penso que cada um de nós, vendo Jesus, a vida de Jesus, o coração de Jesus, as atitudes de Jesus, quem sabe possamos pensar, mas é impossível para mim seguir esse Jesus.
De fato, acho que eu também hoje não estaria aceitando Jesus do jeito que Ele veio nos salvar e nos ensinar um caminho de salvação. São Judas pensava assim até certa altura. Mas a partir do momento exatamente que ele deixa de ser aquele cego à beira do caminho, embora estivesse seguindo Jesus, podemos dizer fisicamente, mas não de coração. A partir do momento em que ele de fato assume Jesus como mestre, o que eu quero fazer é aquilo que Jesus faz e nada mais. E quero realmente pagar o meu seguimento, ainda que seja ao preço do sangue. A partir daquele momento, ele começa, podemos dizer, a ser São Judas, esse modelo de vida para todos e cada um de nós. E na primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, o povo estava no exílio, mas esse Deus que nós temos é um Deus maravilhoso. É um Deus que não desiste de nós. Ainda que estejamos no exílio por nossa culpa, estejamos sofrendo por nossa culpa, Deus não desiste de nós. Então ele diz que ele vai reunir lá do norte é Babilônia, vai trazer de volta o seu povo, que ele chama de Efraim, de Israel. É a mesma coisa, é o povo de Deus. E o último versículo que nós ouvimos da primeira leitura: eu serei para Israel, para o povo, um pai. E Efraim, mesma coisa, esse povo é o meu primogênito. O que Deus esperava exatamente daquele povo, que ele trazia de volta do exílio? Que fosse o seu irmão, filho primogênito, isto é, que Efraim, isto é, o povo voltando do exílio, reassumisse a sua missão de levar aquela proposta de Deus para todas as nações, que Efraim fosse o primogênito, mas que fosse até Babilônia, fosse até o Egito, viesse até o Brasil, arranjando mais gente para seguir a ele, que era o primeiro filho de Deus. E certamente, querido irmão, querida irmã, é o que Deus também, é o que São Judas, olhando para a sua comunidade aqui, essa comunidade tão bonita, o que eles esperam de cada um de vocês, de cada um de nós? Que nós sejamos o filho primogênito ou a filha primogênita de Deus. Então que nós façamos de tudo para que mais irmãos e irmãs nossos somem-se a nós nesse caminho de seguimento de Jesus, pelo mesmo caminho que Jesus trilhou aqui na terra. Vamos pedir a Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe. Para mim, eu acho que Nossa Senhora ela é mãe. Eu acho bonito de ver isso em Nossa Senhora. Mãe é a primeira modeladora dos corações. Logo que uma criança é concebida no ventre de uma mulher, é a mulher que vai dar as primeiras feições, podemos dizer assim, para aquela criança, para aquela vida. E penso que Nossa Senhora tenha cada um e cada uma de nós desse jeito. Aquela vontade que ela tem, que nós estejamos como que no seu ventre ainda, e ela esteja dando aquela primeira modelagem, modelando-nos a imagem e semelhança dela mesma. Então que Nossa Senhora nos ajude. Nossa Senhora que é alguém que se abriu, se escancarou para a força transformadora da palavra de Deus. E que São Judas também, ele mesmo nos ajude nos dias de hoje a fazermos festa para ele. Mas fazer festa para ele, que é um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, é fazer festa para Jesus, é fazer festa para Deus. É nos tornarmos cada vez mais realmente discípulos e discípulas de Jesus. Mestre, foi assim que aquele cego, mas querendo entrar no caminho, chamou a Jesus. Então que Nossa Senhora, que São Judas, nos ajudem a fazer festa para São Judas. Certamente também um filho muito querido também de Nossa Senhora. E que façamos festa para eles,
fazendo festa para Deus, crescendo nessa vida que Nossa Senhora e São Judas são realmente modelo para todos e cada um de nós. Amém.